Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos. Quem está ligando a rádio hoje pela primeira vez, não me conhece, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Péricles Vasconcelos, professor das duas faculdades de medicina do Cariri e tem esse programa Dicas de Saúde há um bom tempo, há alguns anos. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som, de áudio e no telefone 3512-2000. É o telefone que você participa, que você faz pergunta aos nossos convidados. É o telefone também do WhatsApp. Você pode, por esse telefone, entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem de texto, um áudio ou um escrito mesmo, fazendo pergunta, ao nosso convidado sobre o assunto do dia. Estamos em tempo pascal, tempo maravilhoso, tempo mais importante da vida dos que são cristãos, a Páscoa da ressurreição do Cristo, nossa esperança da morte não ser o fim, a gente ter também essa ressurreição um dia pela graça de Deus. E estamos também nesse domingo, dia do Senhor, daqui a pouco, 9 da manhã, a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero e também nas redes sociais, Facebook e YouTube, PSCJ, Pastoral PASCOM, Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então você acompanha, porque o decreto do governador não abriu para missas finais de semana, não. Continua missa só online no estado do Ceará, nos sábados e domingos. Abriu só um pouco para de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta era 10% dos fiéis na igreja, agora 25%. Você pode vir tranquilamente de segunda a sexta aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em frente ao Colégio Salesiano, porque a igreja é muito grande, ela cabe 1.000 pessoas. Então, quando era 10%, cabia 100, agora pode vir 250 pessoas. Então, dificilmente passará esse número. Então, você pode vir de segunda a sexta para a missa, às 19 horas, 7 da noite e às vezes à tarde. Depende do dia. O padre Cícero, ele sempre avisa os horários de missa. Pois bem, pessoal, hoje mais um dia de esperança, mais um dia que a gente tem notícias não tão ruins, pois estamos em plena segunda onda do coronavírus, segunda onda dessa doença desgraçada, Covid-19, que matou tanta gente aqui no Ceará, no Brasil e no mundo, mas está diminuindo, graças a Deus. Aqui ainda está difícil, porque os hospitais continuam lotados, UTIs, tudo, mais de 95% de ocupação, negócio sério mesmo. Mas no Brasil todo já nota-se uma tendência de queda dessa segunda onda. E pedimos a Deus que a vacina segure para não acontecer a terceira onda em nenhum lugar, nenhum lugar do mundo com as vacinas, que individualmente pode não proteger tanto, mas coletivamente vai ser a nossa remissão, vai ser nossa esperança para diminuir essa doença. Hoje temos um convidado muito especial, muito querido, foi meu aluno de destaque, e hoje é um médico de destaque, Dr. Lênio Ulisses. Dr. Lênio Ulisses, ele é médico clínico, você já pode acessar FM Padre Cícero 104,5 e acompanhar nossa live no Facebook, viu? Já está no ar, você já chega lá, já começa a assistir, já começa a participar. Você pode mandar perguntas para o nosso convidado, Dr. Lênio Ulisses. Ele é médico clínico, ele vai falar sobre dois assuntos importantíssimos hoje. Ele vai falar sobre o tratamento da dor, aquela dor crônica, aquela dor que não deixa a pessoa ser feliz, não deixa a pessoa dormir, etc. Ele vai falar sobre dor. É muito importante isso, porque existe muita coisa a ser feita para quem tem dor, e ele é especialista no tratamento da dor. E ele também vai falar de uma coisa muito importante, que são os cuidados paliativos de pacientes graves, pacientes que têm doenças,
que, assim, não cura, né? Fica com a doença e precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele vai falar sobre esses cuidados, que também é muita coisa para se oferecer, para dar conforto, para tirar a dor, para aliviar os sintomas das pessoas. O Dr. Lênio Ulisses, ele trabalha no Hospital Regional do Cariri, no Hospital São Camilo, e ele está na Provida Cariri, que fica na Rua São José. Ele também fez, deixa eu ver como é que coloca aqui, residência em clínica médica pelo Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, residência clínica médica. Residência também em medicina paliativa, exatamente, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e especialização no tratamento da dor, também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus é ligado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Bom dia, doutor Lênio Ulisses, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre esses assuntos tão relevantes. Obrigado e bom dia. Bom dia, doutor Péricles, assim, desde já, muito obrigado mesmo, assim, muita gratidão por estar retornando ao Cariri e ter essa oportunidade de falar sobre temas importantes, que cada vez mais a medicina tem precisado abordar, principalmente por não ter uma abordagem ainda não tão precisa, né? Assim, muitos profissionais não terem uma formação nessas duas áreas e a gente cada vez mais poder agregar à região do Cariri esse cuidado mais amplo, né? Esses dois assuntos importantes. Exatamente, assuntos importantíssimos. E sua formação de clínico, esses assuntos ficam assim com uma área de atuação intensa, porque como tem gente no mundo com dor, né? E como tem gente no mundo com doenças que não acaba, que não cura, não é isso? Exatamente, né? Como a gente diz, não vai faltar, né? não vai faltar gente com dor em todas as áreas. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto dentro da clínica médica com um assunto que todas as outras áreas irão precisar desse auxílio, desse cuidado mais amplo, né? Mais amplo de fato, não só o olhar da medicina, mas das outras áreas que precisam aí auxiliar a gente nesse cuidado. Exatamente, então é o Dr. Lênio Ulisses, ele é clínico, ele veio falar sobre esse tratamento da dor, que cada vez tem mais conhecimentos, modernidade, e vai falar também sobre tudo que pode ser feito para pacientes que não curam, né? Mas que estão aí, vivos, precisando de ajuda, às vezes sofrendo, e tem muita coisa a ser feita. E o Dr. Lênio Ulisses veio falar sobre tudo isso. Você pode participar no 3512, fazer sua pergunta para ele. Nós temos também uma rede de apoio. Se você não puder assistir o programa agora, nesse momento, você está ocupado, querendo assistir, mas não, querendo ouvir, né? Querendo ouvir na rádio e querendo assistir na live do Facebook. E ao mesmo tempo, sem poder, você pode assistir em outro momento. A live do Facebook, ela fica por um bom tempo. Você pode assistir em outro horário. Você pode indicar para outra pessoa. Esse programa de hoje que é sobre dor e cuidados paliativos. Também nós temos o site do radialista Tony Santos. Tony Santos, que apresenta aqui os domingos à tarde o Som do Brasil. Ele tem um site que é o clubesintonia.com. No clubesintonia.com tem o link do programa Dicas de Saúde. Então o Tony, meu amigo, meu compadre, Tony Santos, ele disponibiliza 4 programas todos os dias. Quando entra um programa novo, aí sai um mais antigo. Então você pode assistir lá no site,
no blog do Tony Santos. E também nas nossas redes sociais. Nós temos o YouTube. O YouTube é Podcast Dicas de Saúde e o podcast Gastroclínica Vasconcelos. E aí lá você tem todos esses programas, não sei se todos, mas os mais recentes, né? Os mais recentes, com certeza, você terá lá para assistir a hora que você quiser, indicar, enviar para quem você acha que está precisando ouvir essas informações que a gente traz todos os domingos no programa Dicas de Saúde. Dr. Lene Ulisses, há muitos anos atrás, eu ainda peguei uma parte dessa medicina, o clínico ele era muito valorizado. As pessoas que estavam doentes procuravam um clínico geral. As crianças, pediatra, né? As grávidas ou gestantes, as gestantes ou as que têm problemas ginecológicos procuravam o ginecologista, quem precisava de cirurgia procurava o cirurgião. Era assim a divisão. Aí começou a chegar as especializações médicas, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, urologia, nefrologia, enfim. Hoje já tem tipo ortopedia, aí tem ortopedista só de mão, ortopedista só de pé, ortopedista só de coluna, ortopedista, enfim, de ombro, de joelho, enfim, é só a subespecialização. E o pessoal começou a querer ir direto, o público, o doente, querer ir direto num especialista desses. Muitas vezes chega lá, por exemplo, vê a diferença entre reumatologista e ortopedista. Ah, eu estou com dor nas costas, quem eu procuro? O próprio leigo não sabe, aí ele escolhe um. Escolhe mais pelo nome do médico, né? E não porque tem convicção para onde vai. É como, por exemplo, o nefrologista e o urologista. A pessoa está com um problema, né? Renal, um cálculo renal, não sabe para onde vai. É como uma pessoa que está com um problema na cabeça e não sabe se vai para o neuro ou psiquiatra. Né? Outra pessoa está com hemorroida, com fissura anal, não sabe se vai para o gastro ou para o proctologista. Então, como ficou, vamos dizer assim, confuso essa história? Como o clínico é importante? O clínico ele resolve a maioria dos problemas de saúde das pessoas, a maioria das queixas. E quando ele caminha corretamente porque ele tem formação para isso. Dr. Lene Ulisses, por que perdeu tanta importância? Por que foi desvalorizada a área mais importante da medicina, que é o clínico, a clínica geral, o clínico médico, a clínica médica? Bem, professor Péricles, eu acredito que por conta exatamente disso, assim, pelo fato de ter se ramificado tanto a questão das especialidades, que eu acredito que é necessário de fato ter especialistas em cada área para que a gente acrescente cada grande conhecimento em cada área, em cada, vamos pensar assim, micro-área, né? Cada sub-área, enfim. Mas ao mesmo tempo, essa ramificação acabou criando, não sei por que ramo, uma necessidade de fato da população de procurar um especialista. Então, se quer tratar de diabetes, tem que ser necessariamente com um endocrinologista. Se quer tratar insuficiência cardíaca, tem que ser necessariamente com um cardiologista e assim por diante. Onde, na verdade, como o senhor bem já pontuou, o médico generalista e também, principalmente, quem tem especialização em clínica médica, 88% em média, são estudos que mostram, 88% das condições com uma boa anamnese e um bom exame físico são diagnosticados num posto de saúde, né, no PSF, enfim. O médico generalista, aquele recém-formado, já tem a condição de diagnosticar com uma boa anamnese e um bom exame físico 88% das condições. E clínica médica mais ainda, porque aí eu puxo um pouco do fogo para minha sardinha, claro. De ter esse conhecimento mais aprofundado, de ter um raciocínio clínico ainda mais direcionado para mais hipóteses clínicas diante de uma queixa. A gente até costuma dizer que a gente até
pensa mais do que o necessário diante de tais sintomas. Alguns colegas meus, geralmente, quando perguntam alguma coisa para mim, eu até penso mais coisa do que o necessário, do que eu deveria pensar. Né? Tem um professor meu que diz que o comum é comuníssimo e o raro é raríssimo, diante das coisas que se apresentam no que a gente lê. Então, voltando à pergunta, eu acho que foi isso, assim, ao passo que foi necessário, que é necessário a criação das especialidades para que a gente tenha um conhecimento mais amplo em cada sub-área, e aí a gente precisar daquela quando precisar daquela sub-área, ter aquele apoio necessário. Ao mesmo tempo, os encaminhamentos têm sido mais precoces do que o necessário, ou seja, enquanto os médicos generalistas, quem tem especialização em clínica médica, poderiam diagnosticar isso ali mais precocemente, ou sem precisar encaminhar para o especialista, chegou com uma dor de cabeça, neurologista. Mas é uma dor de cabeça que não tem um componente tão nociceptivo, enfim, caminha para o psiquiatra. Enfim, fica uma coisa, como você acabou de falar, embaralhada. Para quem é que eu vou encaminhar agora? Para qual especialista? Quando, na verdade, se eu parar para fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, quais são os critérios, quais são as condições em que aquela dor surge, enfim, fazer toda aquela anamnese específica direcionada para a dor, com todas aquelas características da dor, 9 características aí da dor, né? E puxando um pouco mais uma vez o foco para minha sardinha, a gente poderia, de fato, direcionar o tratamento adequado para aquele paciente, em vez de só tome aqui um Naramig, sei lá, encaminha para o neurologista, pede uma tomografia e encaminha diretamente para o neurologista. Então, assim, fica um pouco difícil falar sobre isso, porque, de fato, eu não sei até onde tem uma certa influência de ter várias especialidades e a pessoa ter o comodismo de dizer, não, já tem um especialista de mão, que eu posso encaminhar essa dor da mão da senhora para isso. Mas até onde eu fiz as perguntas necessárias para saber se ela precisa ir para o especialista de mão ou se eu posso identificar que isso ali é uma síndrome do carpo e que inicialmente eu posso tratar ou orientar aquele tratamento. Né? Então, claro que vai de cada profissional, né? Essa questão do comodismo de ter várias especialidades, principalmente aqui na região do Cariri, que já tem várias subespecialidades, e isso é bom, eu acho bom, de fato, mas ao mesmo tempo cria um comodismo. Não, tem um especialista de mão, essa dormência na mão da senhora, a senhora pode ir para o especialista. Chegar lá no especialista, não, isso aqui é uma neuropatia diabética, que já era para ter sido tratada lá no postinho. Então, por que chegou até o especialista de mão, para o especialista de mão ter identificado isso? Então, falta um pouco no meu pensamento, claro, de uma melhor anamnese, um melhor exame físico, de fato tocar no paciente, para ter essa identificação de que de fato é uma condição tratável, já lá na porta de entrada. Vamos pensar assim estou falando aqui na unidade básica de saúde, no postinho de saúde, mas não necessariamente, né? Pensando no SUS. Mas na primeira procura, do que necessariamente já procurar diretamente o especialista, porque a queixa na mão. Então, eu acredito que vai de as formações, né? As faculdades direcionam um pouco mais para isso, mas vai de cada formação. Eu particularmente vejo boa parte dos colegas mais com essa tendência de queixas direcionadas para um sintoma, já procurar diretamente um especialista, do que ter toda a cautela de fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e identificar, poxa, peraí, isso aqui dá para eu tratar aqui, não precisa ir diretamente para o especialista. Então, ao passo do que foi necessário, vamos dizer assim, as subespecializações existirem, ao mesmo tempo foi criado um comodismo, que aí eu não consigo explicar qual foi a raiz disso, né? Se foi da formação ou se foi de quem se formou, ou do número de pessoas que se formou. Muito bem, o doutor Lênio Ulisses, realmente. Às vezes a pessoa pensa que ele é clínico, um médico é clínico que não fez nada, não se especializou, quando na verdade
A especialização tem dois tipos, tem a residência médica e tem a capacitação com pós-graduação com prova de título. Então, a melhor forma de se especializar em alguma coisa é a residência médica. Então, quem tem residência médica é especialista. E a pessoa pode ser especialista em clínica geral? Claro, claro que pode. É um aprofundamento depois de formado muitos anos a residência em clínica médica, em clínica geral, que é a formação do Dr. Lênio Ulisses. O pessoal já está participando aqui da nossa live. A Marlene Almeida, bom dia. A Marta Santos, bom dia. José Wilton Pereira, nosso Neguinho, bom dia, Neguinho. Lúcia Sampaio, ele faz até uma pergunta, vamos comentar. E tem também esse de educador físico, não foi agora não, né, Paulo Sérgio? Boa tarde, sou Paulo. Boa tarde foi ontem, né? Foi ontem. Então, de hoje é esse aqui, né? Daí para baixo, pronto. A Lúcia Sampaio, ela diz que está com as fezes claras, quer saber o que pode ser. Fezes claras pode ser muita coisa, né? Uhum. E está com um triglicerídeo alto de 473. Triglicerídeo 473. Não está tão perigoso, graças a Deus, mas também não está normal. Não é, doutor Lênio Ulisses? O que é que acha dessa senhora ou dessa pessoa, não sei a idade, que está com as fezes claras, brancas e com triglicerídeo 473? O que ela deve fazer? Assim, você já pontuou, né? Assim, são dados laboratoriais e pontuais clínicos, sem uma história mais bem produzida, que a gente precisaria de fato saber como é que vem se comportando toda essa apresentação clínica aí. Mas, como o senhor já bem pontuou, tem várias hipóteses clínicas que podem estar presentes nesse contexto, né? Quando a gente pensa em acolia fecal, enfim, tem que ser perguntadas, tem que vir acrescida de outro contexto, de outras apresentações, para que a gente direcione. E aí, geralmente, a gente direciona até para o Dr. Péricles. Se for alguma coisa de fígado, né? Se for alguma coisa mas de fígado. Pode também não ser, né? Pode ser alguma fígado, má absorção intestinal também. Agora, quando é muito clara as fezes, pode até ser fígado mesmo. Ou fígado, ou uma obstrução fora do fígado, né? Triglicerídeo alto, juntamente com outros problemas metabólicos, pode dar um problema de fígado também, né? Então, tá tudo ali. É bom ela começar por um clínico. Começa por um clínico, ele avalia, faz a triagem. Exatamente. A gente faz toda uma avaliação geral do que é que pode estar acontecendo, das hipóteses clínicas dessa condição, das outras sintomatologias, das outras apresentações clínicas desse contexto, para que a gente possa direcionar ou não necessariamente direcionar para um especialista, para já poder cuidar, para já poder tratar bem esse contexto. Exatamente. Nossos amigos na live, o Geórgio Liz, meu amigão, viu? Paciente das antigas, grande amiga, jornalista também, Geórgio Ulisses. Andréa Fernandes, bom dia. Lúcia Sampaio diz que tem 40 anos. Uma idade que nem é muita idade, nem é tão novinha, né? Então, realmente procurar um clínico, Lúcia, fazer uma triagem, olhar esse triglicerídeo, ver a alimentação, talvez o clínico encaminhe para um nutricionista, a ver uma alimentação mais saudável, com menos açúcar, com menos doce, com menos gordura, com mais exercícios físicos, né? Mas essa questão das fezes tem que ser avaliada, tem que fazer realmente alguns exames, começa pelo clínico e se ele achar necessário, ele encaminha. Se ele achar que resolve, é porque resolve mesmo, né? O clínico, como o doutor Lênio Ulisses falou, resolve 88% das queixas das pessoas em geral. Muita coisa, né? 88%. Sobra pouco para os especialistas. Mas esse pouco é muito importante para chegar também no especialista. Paulo Sérgio, vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois a gente volta. E aí o doutor
Lênin Ulisses vai falar sobre o tratamento da dor, porque já tem perguntas sobre dor antes dele começar a falar. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Tempo Pascal, daqui a pouco a missa transmitida, tanto na rádio quanto no Facebook, YouTube, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Pastoral de Comunicação, PASCOM. Pois é, temos aqui avisos, porque a nossa emissora, ela dispõe de, vamos dizer assim, uma mídia, né, para você investir nesse tempo difícil de pandemia, em que muita coisa é online, né, ainda não abriu tudo, mas a gente dá mais uma ideia de publicidade, que a publicidade é a alma do negócio, né? É através da publicidade que você vende o seu produto e ele chega nas pessoas. E a FM Padre Cícero, ela é uma emissora bem popular, né? Aqui na região do Cariri. Então, você que é empresário, anuncie sua marca, produto ou serviço nessa emissora popular. A FM Padre Cícero oferece para você programação educativa e religiosa de qualidade, com horários de grande audiência, pacotes promocionais, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco através do telefone 3512-2000, 3512-2000. FM Padre Cícero, você anuncia e os resultados aparecem. Hoje o nosso convidado é o Dr. Lênin Ulisses. Dr. Lênin Ulisses tem residência em clínica médica, é clínico, ele tem residência em cuidados paliativos e ele tem especialidade no tratamento da dor. Ele vai falar agora sobre dor, vai falar bastante, a gente vai aprender bastante sobre a evolução do tratamento da dor. Dor não é mais para ficar curtindo, não. Ah, minha dor é assim, eu estou conformado, eu sempre tive, nada disso. Nada disso. E outra que dor, não só tem remédio para dor, analgésico e anti-inflamatório, não. Temos muitas opções de tratamento, tanto de remédio como sem ser de remédio, né? De meios físicos que o Dr. Lênin vai falar. E tem até uma pergunta que já, deixa eu ver aqui como é. Ah, não, tem dizendo, tem elogiando o programa Dicas de Saúde, os entrevistados, feliz domingo, muito obrigado, ouvinte. Uma pessoa pede o telefone da clínica, Gastroclínica Vasconcelos. É 3511-0305. 3511-0305. É, certo? 3511-0305, você pode ligar horário comercial. Pois bem, Dr. Lênin Ulisses, tratamento da dor. A medicina moderna, os estudos científicos, a medicina baseada em evidência, começou a testar remédios e chegou à conclusão de que tinha muita coisa boa para oferecer às pessoas que sentem dor crônica, para não ficar só no analgésico e no anti-inflamatório. Fale sobre essa evolução do tratamento medicamentoso da dor. Então, Dr. Péricles, foi-se visto, com o passar do tempo, que medicações que vieram para o mercado com outros fins, né, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, enfim, o que a gente chama dentro do tratamento da dor de adjuvantes, eles têm um potencial benefício, às vezes até mais importante do que mesmo medicações analgésicas iniciais, ou seja, aquelas medicações que vieram para o mercado com perfil analgésico, principalmente para dor aguda. Essas medicações adjuvantes, como eu já falei, essas classes, elas vêm com um potencial até mais importante para a dor crônica do que mesmo as medicações para dor aguda, né? Aqueles analgésicos comuns, os anti-inflamatórios que não podem ser utilizados por longo tempo, que é o que a gente vê muito, enfim.
Então, essas medicações adjuvantes, elas cada vez mais vêm ganhando espaço no tratamento da dor crônica, porque entende-se já desde a década de 70 que o tratamento da dor não é só tratar a dor em si. A dor em si, ela tem vários pilares, que não se trata necessariamente da dor orgânica, do sentir a dor e só aquilo. Ou seja, ela tem vários outros âmbitos a serem tratados, como um perfil biopsicossocial, um perfil espiritual, né? Muitas vezes o que precisa ser ajustado dentro de um tratamento da dor é a questão do sono, por exemplo, né? Então, se você regulariza o sono, aí direcionando, voltando aí a questão para o foco do tratamento do sono também, é um dos fatores principais a serem regularizados. Então, a pessoa, se não tiver um ciclo sono-vigília, vamos pensar assim, bem reparado, ela acaba tendo uma dor não controlada. Então, muitas vezes, o que a gente precisa regularizar é isso, né? E aí, para isso, a gente não vai utilizar medicações para dor. A gente vai utilizar medicações que direcionam para um bom reparo do ciclo sono e vigília, de providenciar para aquela pessoa um melhor descanso, né? Um sono REM. Aí o Perito Cílios saberá falar mais bem do que eu sobre isso. Então, muitas vezes, o que precisa ser controlado também é um contexto social, que aí foge um pouco do que a gente pode providenciar como médico. E aí vem a atuação multiprofissional, como você já bem pontuou, do psicólogo, que pode estar ali fazendo a pessoa não necessariamente resolver aquele problema social, porque tem questões resolvíveis e não, mas pelo menos saber enfrentar da melhor forma. Então, é fundamental muitas vezes a ação do psicólogo. Ou então, numa reabilitação física do fisioterapeuta, né? Ou então, numa reeducação alimentar do nutricionista, para que a pessoa perca mais peso, vamos pensar assim, e reduza a carga sobre uma dor de joelho, por exemplo, né? E assim por diante. Então, voltando ao foco da pergunta, é mais para o tratamento da dor crônica já é esclarecido sobre esses vários âmbitos. Ou seja, a gente precisa controlar não só a queixa da dor em si, mas principalmente de quando surgiu e o que é que interfere naquela dor, que aí tem vários âmbitos. E aí muitas vezes a gente acaba utilizando mais medicações adjuvantes, ou seja, que vão acabar controlando outros parâmetros que interferem no desequilíbrio daquela dor, do que mesmo a medicação da dor em si. Ou seja, analgésicos potentes, como a gente vê muito, né? Para dores crônicas de articulares, por exemplo, utilizar opioide, que é especialista da dor, tem um certo receio em utilizar opioide para essas dores. Então, claro, a gente entende que tem toda uma questão de capacitação ou de não capacitação adequada dos profissionais, dos formados em medicina, né, nas outras áreas, mas que a gente entende que precisa ser cada vez mais mostrada a importância do controle da dor crônica, que cada vez mais é tratado como uma dor aguda. E se protela aquele tratamento e não trata de fato. Não trata. Na verdade, precisaria controlar o sono. Não controlou, fica só como remédio da dor. Eu faço uma medicação injetável todo mês, a dor melhora ali por 2 semanas, mas daqui a pouco volta de novo. Mas o que precisava ser resolvido era outra coisa. E cada vez mais mostra-se a importância de resolver esses outros pilares, né, que interferem no descontrole, no desequilíbrio da dor. Vocês estão ouvindo as informações importantíssimas do Dr. Lênio Ulisse. Ele é clínico, ele é especialista no tratamento da dor e de cuidados paliativos dos pacientes que não curam, né, e que precisam de cuidados. Vai já falar sobre isso. Estão chegando as perguntas e também as participações. A Maria Cláudia desejando um bom dia para a gente. Obrigado, bom dia para você também, Maria Cláudia, e sua família.
Uma pessoa pergunta assim, doutor Lenin, é possível tratar as dores da fibromialgia, doutor Lenin? Como é o nome da... Não colocou. Não tem o nome da pessoa que perguntou? Não tem. Tá, enfim. Foi no WhatsApp, né, Paulo Sérgio? É possível sim, é possível tratar sim, tá? Na verdade, a gente costuma dizer que é possível controlar, né? E a fibromialgia, que tem todo um estigma aí dentro da medicina, ela cada vez mais tem sido, acabei já conversando hoje com o Dr. Pérez sobre isso, tem sido cuidado pelo especialista da dor, porque é uma condição que não tem provas inflamatórias articulares, que, por exemplo, o reumatologista segue bem, né, nas condições com marcadores inflamatórios articulares, e aí pode ser cuidado pelo especialista da dor. Então, assim, pode ser tratada pelo especialista da dor, mas, na verdade, não só pelo médico da dor, né, por toda uma equipe multidisciplinar, onde, na verdade, muitas vezes, no contexto de fibromialgia, o que a gente observa, já que o diagnóstico de fibromialgia hoje já traz para uma condição mais ampla, como eu acabei de citar, que não é só a queixa de dor, tem toda uma questão de transtorno de sono, de transtornos de ansiedade associado, de transtornos ansiosos depressivos associados, enfim. Então, muitas vezes, não é só a questão de medicações potenciais para o controle da dor, mas muitas vezes a abordagem multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, terapias em grupo, que potencialize esse cuidado da dor na fibromialgia. Muito bem. Então pode ser cuidado assim. Ótimo. Também conosco a Osana Ribeiro. Bom dia, Osana. Mais uma pergunta para o Dr. Lênio Ulisses, clínico, especialista em dor. Dr. Lenig, um ouvinte de Maria Lúcia, 66 anos, ela diz assim, que pode ser uma dor e queimação ao mesmo tempo, principalmente no joelho e nas pernas. Quais são as causas mais prováveis? Boa pergunta, dona Maria Lúcia. Então, se eu fosse para citar aqui, eu citaria várias hipóteses, mas eu precisaria de um exame físico adequado para eu poder pensar nessa dor no joelho em queimação, né? Como é que ela se caracteriza, há quanto tempo ela vem se apresentando, se tem algum movimento específico que faz ela apresentar de alguma forma com mais intensidade, enfim. Mas se for para a gente, mais uma vez puxando o fogo para a minha sardinha, tem algumas condições como síndrome do piriforme, que aí o especialista da dor vai saber direcionar mais, muitas vezes pode causar isso daí. Ou tensões em glúteo médio, enfim, tensões miofaciais que podem causar uma dor referida naquele joelho, e que, na verdade, às vezes a dor não é necessariamente no joelho, mas é dor em outras regiões de grupos tensionais que causam aquela dor referida para o joelho, e que invariavelmente está na região glútea, na região posterior da coxa, que a gente pode encontrar. Mas é uma pergunta muito ampla para que eu possa responder sem examinar o paciente. Então, por isso que mais retorno ao que eu comentei lá no começo, que precisaria de uma melhor anamnese, de um melhor esclarecimento desse sintoma e de um exame físico bem feito para eu poder direcionar onde é que está a causa dessa queixa, né? Na verdade, dessa parestesia aí. Exatamente, doutor Lênio Ulisses. Vai falar muito sobre dor, tem mais perguntas chegando. Levar a palavra de Deus ao mundo é a nossa missão. E a cada dia que passa, a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do clube de amigos da FM Padre Cícero. Diga sim para a evangelização. Diga sim para a educação.
Diga sim para o bem. Diga sim para a FM Padre Cícero. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte dessa corrente do bem. Utilize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube de Amigos. 3512 5824. 3512 5824. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Hoje o nosso convidado, Dr. Lenin Ulisses. Dr. Lenin é médico clínico, tem residência em clínica médica e tem especialização em tratamento da dor. Daqui a pouco ele vai falar também de outra especialização dele, que é de cuidados paliativos, porque as perguntas sobre dor não param de chegar. Uma pessoa diz assim: rompi um ligamento do ombro há 2 anos e mesmo depois de liberada, então liberada deve ser uma mulher, né? Pelo ortopedista, ainda sente dor. O que mais ela pode fazer, doutor Lenin? Bem, inicialmente precisa entender o que foi corrigido, né? Se de fato esse rompimento foi corrigido pelo colega e claramente corrigido, precisa entender o que é que continua causando aquela dor, em que eu particularmente vou pensar que seja tensões musculares ao redor daquela lesão inicial, que a gente chama de está causando naquela região. Então, por mais que a condição tenha sido resolvida, o grupo muscular ao redor daquela lesão ainda está tenso. Então, certamente pode estar sendo o causador daquela cronicidade da dor, né, naquela região. Então, certamente, eu imagino que seja a musculatura ao redor, a banda miofacial, que está tensa ainda e precisa ser corrigida. E aí tem várias técnicas, claro. Compressas mornas, como medida não farmacológica, mas eu precisaria de um exame ou de um toque para eu identificar que é de fato isso que eu estou imaginando. Ou seja, uma tensão muscular naquela região, mesmo que corrigida cirurgicamente, que possa estar propiciando essa que a gente chama de centralização da dor, essa cronificação da dor. Eu tive, uns anos atrás, um problema parecido com esse. Fiz exame, não chegou a ter um rompimento do ligamento. Foi mais uma tendinite, né? Uma inflamação, doía muito. E fiz o tratamento, fisioterapia, tudo. Mas como eu faço muita atividade física, de vez em quando volta a dor, no mesmo local, mesmo tendo feito o tratamento. Aí eu, para não ir logo sempre repetir no ortopedista, eu peço para o meu professor de educação física fazer uns tratamentos, fazer uns exercícios de reforço muscular. Melhoro como se estivesse tomando remédio. 2, 3 dias a dor desaparece. Isso acontece, né? Com exercícios apropriados. Sim, professor. Eu costumo dizer que eu não trabalho sozinho. Eu me identifiquei muito com essas áreas, tanto tratamento da dor quanto cuidados paliativos. Me encontrei bastante, sim, exatamente pelo fato de eu saber que eu não consigo trabalhar sozinho. Que eu preciso dessas outras áreas, muitas vezes, para que elas possam me ajudar. A fisioterapia, fundamentalmente, a psicologia, em muitas condições também. Porque o tratamento não só, aí eu amplio para todas as áreas da medicina, ele depende da orientação adequada, né, baseada em uma teoria, em diretrizes, enfim, protocolos adequados, mas também, principalmente, fundamentalmente, da autonomia do paciente. Ou seja, se eu orientar corretamente o paciente sobre o que é necessário ele fazer e ele não fizer, certamente ele não vai atingir mais difícil, ele vai atingir o objetivo procurado, ou seja, de recuperar, de controlar aquela dor. Então, se certamente o senhor não fizesse, não buscasse
com o educador físico do senhor, o que é que eu posso fazer para fortalecer essa musculatura para ela doer menos, certamente ela iria doer mais. Então, por isso que é importante, dentro do tratamento, inicialmente, claro, o controle da dor, porque aí inicialmente ela incapacita de fato. Verdade. Então, controlar aquela dor inicialmente e pronto, para depois, com o controle daquela dor, você poder reabilitar. Ou seja, e agora com a dor controlada eu consigo fortalecer a musculatura para aí então eu sentir menos aquele sintoma ou quem sabe até mesmo não sentir mais aquela dor. O Dr. Lênin Ulisses, ele tem residência em medicina paliativa. Explique para nós, Dr. Lênin, o que é medicina paliativa? Então, eu sempre suspiro, porque mesmo lá onde fiz a residência, que é um centro de referência aí já desde a década de 70, que já vem mostrando um início do trabalho aí, desde quando foi criada a medicina paliativa, já vem mostrando um pouco desse trabalho, e ainda assim se encontra uma certa resistência para a medicina paliativa. Então, na verdade, toda vez que você ouve a palavra paliativo, infelizmente, no ditado popular, acaba trazendo para um contexto de em semelhantes palavras, um jeitinho, né, brasileiro, vamos pensar assim, de fazer, vamos pensar assim, não tem mais o que fazer, chama cuidados paliativos. Onde, na verdade, tem-se muito o que fazer cuidados paliativos. O significado da palavra palio, ela tem uma origem aí grega, que significa um manto protetor, que tem aí uma certa relação com as cruzadas aí, que é quando a pessoa, além do cuidado para a sua condição, ela vai ter um cuidado ainda mais amplo. Então a manta, ela cobre toda a pessoa, e é justamente isso o intuito da palavra, de cuidar não só da condição que aquela pessoa traz como queixa, né, doença avançada, enfim, mas todas as outras coisas que estão envolvidas naquele contexto do paciente, né? E além de cuidar do paciente, a gente cuida também da família, que passa por uma situação difícil ao ver o seu familiar sofrendo de uma condição incurável aos olhos da medicina, né? Então, a medicina paliativa, resumindo, é um cuidado mais amplo, né? Não só da condição do paciente, né? Da condição trazida pelo paciente, mas do paciente em geral e do contexto do paciente, família, social, biopsicossocial, como a gente fala, espiritual, enfim. Muito bem, então agora vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo na live do Facebook, além de perguntar sobre dor para o Dr. Lênin Ulisses, vão perguntar também, se tiver necessidade, sobre pessoas da sua família, pessoa que está doente, pessoa que recebeu alta do hospital, porque o hospital, ele é muito importante para restabelecer a saúde, mas não para a pessoa morar lá. Ninguém deve morar no hospital. A pessoa deve morar no carinho da família. As pessoas devem morar nas casas e não nos hospitais. Hospitais é só para tratar a doença e não para ficar lá direto. Quando a pessoa já fez o que devia ter feito, e mesmo se não melhorar, volta para casa, volta para os seus. E agora você tem a oportunidade de tirar dúvidas sobre esse tratamento em residência, às vezes em hospital, mas na maioria das vezes em residência, com todo o aparato, com todo o cuidado médico dos outros profissionais de saúde. Você pode fazer pergunta para o nosso convidado, Dr. Lênin Ulisses. O Colégio Salesiano, São João Bosco, muitos anos, eu estudei lá 9 anos, está aqui sempre presente, firme, forte. Tem pré-vestibular, tem preparação para Enem, vestibulares tradicionais. Plantão tira dúvidas, laboratórios de redação, mais de 12 simulados Enem exclusivo ao longo do ano e simulado de vestibulares tradicionais. Venham fazer parte desse time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano São João Bosco.
Telefones 2101-3770, 2101-3770, telefone do Colégio Salesiano de São João Bosco, que, assim como a FM Padre Cícero, é um colégio que educa e evangeliza. Vamos para outro apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta para o Dr. Lênio Luiz falar mais sobre tratamento de dor, falar mais sobre esses cuidados, essa medicina preventiva. Dicas de saúde, FM Padre Cícero. Antes da gente continuar a entrevista com o Dr. Lênio, vamos falar a situação, né, aqui do... Começa pelo mais próximo, né? Começa por Juazeiro. Depois a gente vai para o Ceará, que o Juazeiro fica no Ceará. Depois a gente vai para o Brasil, né? Ontem, uma notificação de casos. O Juazeiro do Norte, ele está meio assim estabilizado. Graças a Deus, nossos picos não é como em Fortaleza, que é aquela quantidade enorme, né, de mortes, quantidade enorme de casos de coronavírus, né, do Covid-19. Mas aqui a gente tem também muitos casos, e o pior é a questão da lotação do hospital. Estou lendo, daqui a pouco também vai falar sobre essa dificuldade enorme, né, de cuidar, de internar e de não ter vaga. O grande problema é esse. Nós temos, segundo a Prefeitura de Juazeiro do Norte, Secretaria de Saúde, 62 pessoas internadas com Covid só no Juazeiro. É muita coisa. Se a gente pegar a média da semana passada, que já estava muito alto, era 50 casos internados por dia. Aumentou para 62, um aumento de 24%. Esse é o grande problema. Agora, o número de mortes está estável. Se na semana passada teve 14 mortes, essa semana teve 13. Quer dizer, 2 mortes por dia. Ontem não morreu ninguém, mas antes de ontem morreu um. Foi notificado ontem, sábado, que morreu na sexta-feira uma pessoa. Tem dia que morre 3, tem dia que morre 2. A média é 2, infelizmente. Número de casos ontem no Juazeiro notificado foram 70. A média de casos por dia notificados está em 71, por aí, 73. E na semana passada era 103, portanto teve uma diminuiçãozinha de 29%. A gente está nessa esperança de que seja o fim dessa segunda onda, como está acontecendo no Ceará todo. No Ceará, houve uma diminuição de 25% de mortes em 14 dias. Por isso que o governo do estado liberou um pouco as coisas. E também porque existe uma forte crítica da própria OMS. A OMS, que pediu tanto para ter restrições, distanciamento social e coisa e tal, elas estão dizendo agora que é desumano fazer um negócio desse, que traz muita fome à população. O lockdown, ele tem que ser cirúrgico. O lockdown, ele tem que ser uma coisa assim, para valer, extremamente rígido, mas por um período curto. Esse negócio de mais ou menos, bem longo, meses, mata o povo de outras doenças, de fome, de tudo que não presta. O pessoal não obedece, lockdown mais ou menos, ninguém obedece. Ou ninguém não, os que não têm consciência, né? Não obedece. Aí acaba com a economia de um país e a fome mata tanto ou mais do que o coronavírus. Essa é uma realidade. Então, graças a Deus, no Brasil está diminuindo a segunda onda. Para vocês terem uma ideia, embora ontem tenha morrido 2.986 pessoas, isso é a média dos últimos dias. Aliás, foi notificado ontem, mas não foi todos que morreram ontem. Morreram menos de 400 pessoas ontem. Porque o que sai na televisão, né, na Globo, é um órgão que eles dão as informações diferente do Ministério da Saúde. Eu olho, eu vejo, eu valorizo, porque de qualquer maneira é uma informação, mas também eu olho do Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde tem 1.701 mortes dividido por 3, quer dizer, em 3 dias morreu 1.700 e pouco. Isso significa, então, uma mortalidade em torno de 400 pessoas por dia.
Claro que daqui uns dias esse número 400 vira 450, vira 460, porque descobrem que morreu mais gente naquele dia. Aí aumenta. Mas não que morreu ontem exatamente 2.986 pessoas, não. E a média, eles falam a média que é importante, né? A média por dia está 2.531. Diminuiu 19% em relação a 14 dias atrás. E o número de casos, que ontem foi 69.302, a média está 58.183. Diminuiu 18% em relação a 14 dias atrás. Não sei se vocês lembram que eu falava no ano passado, quando estava acabando aquela primeira onda, da diminuição das mortes, da diminuição dos casos, pois está começando a acontecer. A diminuição das mortes, graças a Deus, e a diminuição dos casos. E a nossa esperança é a vacina, para não ter a terceira onda. O Brasil, tudo bem, ele é o 5º no mundo em vacinação, a gente queria que fosse o primeiro. Mas se você imaginar que primeiro é os Estados Unidos, população bem maior. Segundo é a China, população bem maior. Terceiro é a Índia, população bem maior. O único país que tem uma população menor que o Brasil, que vacina mais, é o Reino Unido, composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda. Eles vacinam lá mais do que o Brasil. E lá está bem controlada a doença, graças a Deus. Mas o Brasil está em 5º lugar em termos gerais, e se for colocar o países do tamanho dele, em termos populacional, ou menos, ele está em 2º no mundo. Claro que as metas nem sempre são atingidas. O novo secretário de saúde, que é um colega lá da Paraíba, eu me formei em 86, ele formou em 88, é cardiologista ele. Talvez a gente tenha se encontrado muito por lá, mas eu não tenho recordação, o FPB. Ele traçou uma meta de 1 milhão de vacinados dia no Brasil. Infelizmente só cumpriu essa meta 3 dias. Inclusive a maior vacinação que houve foi sexta-feira, 1.700 e tantas pessoas. Ele não consegue manter porque é o mundo todo querendo as vacinas. O pessoal promete enviar para o Brasil e não envia, na quantidade que é para ser. Houve falhas no ano passado, né? Aquela confusão toda. Aí é uma dificuldade grande. Ele tem garantido, segundo ele, garantido entre aspas, mais de 30 milhões de doses para maio, para ver se cumpre o 1 milhão que ele queria, né? Mas às vezes não cumpre, não. Mas de qualquer maneira, um dia de 1.700.000 e tanto é uma coisa fantástica mesmo. Nem nos Estados Unidos eles chegaram a esse número recentemente. Chegaram quando começou, né, as vacinações. Mas agora eles estão tendo dificuldade. A Europa, que são países ricos, também está tendo dificuldade para vacinar. O Reino Unido, ele vacina mais do que a Europa inteira. Que o Reino Unido saiu da União Europeia, né? Eles conseguem vacinar mais, por organização, logística, conseguem vacinar mais do que o restante da Europa toda. Então, pessoal, é pedir a Deus que realmente essa vacinação, que não está tão lenta, já tem vacinado com as 2 doses 5,9% da população brasileira, quase 6%. Já tem, da primeira dose, pelo menos 13% da população brasileira. No Ceará, já tem mais de 1.762.000 vacinados. A primeira dose, 1.221.000, a segunda dose, 540.000. Significa, pelo menos uma dose, mais de 11% dos brasileiros, aliás, dos cearenses. Aqui no Juazeiro mesmo, 42 mil pessoas vacinadas. A população de Juazeiro, que é menos de 300 mil, tem 42 mil pessoas vacinadas. Tudo bem que a segunda dose, que é a mais importante, só 11.683, mas a primeira dose, 31.272. Já estão vacinando com 62 anos. 63 no Juazeiro, 62 em Fortaleza. E vai ter também agora vacinação para as pessoas que têm doenças. Daqui a pouco eu vou ver se eu puxo aqui o site para dizer quais são as pessoas que têm o direito de ser vacinada tendo menos do que 63 anos, porque tem uma doença, né? Tem o diabetes descompensado, tem a cirrose hepática, tem as doenças cardíacas, tem a obesidade mórbida. Depois eu vou dar a relação de quem pode ser vacinado. Mas vamos falar
desse assunto tão importante, tão essencial, principalmente agora, em tempo de pandemia, não é, doutor Lênio Ulisses? O tratamento em casa. Porque tudo bem que tem tecnologia em hospital, não tem nas residências. Às vezes até no consultório não tem tecnologia nenhuma. É melhor, às vezes, a pessoa ir para o hospital do que ir para um consultório médico. Eu vou pagar para ir para um consultório médico. No hospital você pode ser muito melhor atendido. No hospital tem tudo. Tem medicações, no hospital tem aparelhos, que não tem em alguns consultórios. Porém, algumas pessoas não precisam de aparelho. Algumas pessoas precisam de carinho, precisam de cuidado, precisam de amor, precisam de atenção e precisam de profissionais habilitados para fazer esse tratamento. Doutor Lênio Ulisses, tratamento domiciliar é possível ou tem fatores negativos que atrapalham esse tipo de tratamento? E você, como médico clínico e que faz tratamento de dor e que faz tratamento de medicina preventiva, você também vai na residência cuidar, tratar dos pacientes? Fundamental, professor. Eu costumo reproduzir sempre que o melhor lugar da gente é em casa, né? A gente viaja o mundo, enfim, vai para todo lugar, mas quando chega em casa diz que bom estar em casa. Melhor da viagem é a volta, né? Exatamente, parece que o melhor da viagem é a volta, exatamente. Então eu costumo dizer que se a gente pudesse associar o útil ao agradável, seria muito bom poder ser cuidado em casa, né? E desde a década de 80 criou-se, vamos pensar assim, esse hábito de que tem que nascer e morrer no hospital. Não sei por que calhas d'água veio esse pensamento, mas acontece desde a década de 80, que tem que nascer e morrer no hospital, onde acontecia exatamente o contrário até a década de 70. Né? A maioria dos partos eram em casa, feitos por parteiras, e davam certo. Grande maioria. Claro, alguns com algumas complicações precisariam de um acompanhamento, aí sim eu entendo que precisaria do hospital, mas acabou direcionando todos para o hospital, né? Ao passo que também tem que morrer no hospital, ou seja, as últimas horas de vida parece que tem que ser no hospital, onde na verdade observa-se que a maioria das pessoas não querem estar no hospital nesse momento tão importante. Assim como nascer é importante, que no meu ver nascer é o contrário de morrer. Morrer também é um momento importante na vida de cada pessoa. Exato. Então, se a pessoa tem a oportunidade de estar ao redor dos seus familiares, no seu núcleo familiar, com suas dores controladas, com suas angústias acompanhadas, né, com toda a família preparada para aquele momento, sabendo que isso é a coisa sine qua non, né? Então, a condição sine qua non de nascer é morrer. Até então, como diz o ditado popular, ninguém voltou para avisar, ninguém nasceu para ser semente. Então, se ninguém sabe disso, se ninguém estava lembrado disso, eu costumo dizer que fique atento. Para todos que essa proposta é válida, né? Vamos pensar assim. Então, voltando para a pergunta, é fundamental, desde que a pessoa pense que ser cuidado em casa é o melhor, esse cuidado seja direcionado para estar em casa, né? Principalmente em condições em que a medicina não consegue, diante de tanta tecnologia, proporcionar mais uma reversibilidade daquela situação, né, ou um controle daquela situação. Então, se a condição já está diante de tanta proposta da medicina incontrolável, vamos pensar assim, ou incurável, se puder estar em casa é melhor, porque aí está no seu ambiente, onde entende-se que é o melhor ambiente, onde se pode estar ao redor de sua família, ao redor dos seus entes queridos, onde você mais se identifica, onde você tem mais privacidade, onde você tem mais intimidade para fazer o que bem entende, vamos pensar assim. É verdade, sem dúvida. A casa é o lugar que a gente se sente à vontade. Como é bom hoje em dia ter médicos
Eu lembro quando eu me formei, eu ia muito nas residências, mas eu tinha uma dificuldade, porque eu não fui treinado para aquilo. Eu não fui preparado para aquilo. Hoje existe uma preparação para que os médicos que se dispõem aí nas residências, eles tenham realmente uma forma de atuar que beneficie o paciente, e não que complique mais ainda as coisas, né? Ele tem que ir disposto a fazer um bom trabalho, ele tem que levar uma maletinha com material dentro, né? E não chegar com a cara e a coragem, que eu fazia muitas vezes, e não conseguir ajudar. E pedia para a pessoa, os parentes, levar para o consultório para ver se eu conseguia fazer mais alguma coisa. Hoje em dia não, hoje dá para resolver Já tá bem quase melhor. tudo em residências, né? Porque existe esse treinamento. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, e eu acho que o público tem que ser informado, doutor Lênio Liz, eu comecei falando assim, que hoje em dia tratamento de dor não é só analgésicos e anti-inflamatórios, e você falou que tem muitos medicamentos que na bula fala que é antidepressivo, que é anticonvulsivante e que é muito bom para a dor. Mas o problema não é só a eficácia, é também os efeitos colaterais. Os anti-inflamatórios, eles têm causado muitos problemas graves nas pessoas. Sim. O que tem de índice de pessoas que vomitam sangue, que defecam sangue, úlceras hemorrágicas, gastrites hemorrágicas e pessoas renais, pessoas que hoje estão fazendo diálise por excesso de diclofenaco, de ibuprofeno, né? Esses medicamentos, nimesulida. É um problema, né, esses anti-inflamatórios. E eles, para dor crônica, a ajuda deles é bem limitada, não é isso? Na verdade, para dor crônica, professor, os anti-inflamatórios eles não têm indicação. Para uma dor aguda, sim. Eu entendo que eles são necessários se a pessoa não tiver uma contraindicação, claro. Mas para dor crônicas eles não são nem pensados, na verdade. Excluídos. Exatamente. Eles têm a escada analgésica da OMS, que foi criada para um contexto de dor oncológica, mas cada vez mais ela tem um pensamento também amplificado para dores crônicas, em que a gente utiliza, mais uma vez, dessas medicações adjuvantes como o principal foco no tratamento da dor dos pacientes, do que necessariamente uma medicação analgésica em si. Claro, muitas vezes a gente acaba utilizando um analgésico comum, como a própria dipirona, o próprio paracetamol. Raramente causa problemas, né? Dipirona e paracetamol, ainda bem, né? Graças a Deus. Ao contrário do que os Estados Unidos pensam, né? Condenam o uso da dipirona, né? Onde o fator que eles condenam, a gente nunca... Não acontece. Rarissimamente a gente vai... Todo mundo tem dipirona em casa, ou a maioria das pessoas. E cadê esses efeitos colaterais? Exatamente. Ao contrário, o paracetamol em alta dose é que pode ter, né? Pro fígado. Isso, que aí, exatamente, por um erro médico, sei lá, ou por um abuso de medicação, pode acontecer. Mas, enfim, então o uso das medicações adjuvantes, elas são fundamentais. Na verdade, elas são pilares no tratamento da dor crônica. Muito bem. E em relação ao analgésico, você citou dipirona e paracetamol, que não dá muitos problemas, mas tem aquela história, se você toma todo dia, naquela hora que você toma, se você não tomar, a dor chega, né? Como se fosse um costume, né? Uma dependência, justamente, né? Justamente. Elas não têm esse potencial de... a priori, de causar essa dependência, mas ao mesmo tempo, se você cria um hábito para isso ali, acaba que o cérebro torna isso ali um hábito. E é igual deixar de tomar café e sentir dor de cabeça. Exatamente. Então a pessoa cria o hábito de tomar café naquela hora, se não toma, dor de cabeça. E aí tem que tomar o café, ou seja, ela, como se ela criasse o hábito de tomar o café para que a sua vida seguisse um fluxo. Enfim, normal. Exatamente. A Aparecida Monteiro, ela disse que é verdade que se fechar tudo, o povo fica desempregado e esse auxílio só dá para pagar água, luz e gás e olhe lá, é isso mesmo, Aparecida. E a Osana, ela fala de uma coisa muito importante, que é uma boa alimentação. Ela disse que se as pessoas tivessem uma alimentação de boa qualidade, o problema, Osana, é porque já viu o preço da cesta básica? Imagina uma alimentação de melhor qualidade, tá tão difícil, viu? Para todas as pessoas, mas de fato, uma alimentação de boa qualidade, ninguém adoecia ou adoeceria menos,
muita gente se alimenta de lixo, como diz a Osana aqui, depois vem as consequências. Nos cuidados paliativos, a questão alimentar é fundamental também, doutor Lênin? Fundamental. Eu penso que, voltando aos pilares do controle da dor, nutrição segue sendo, em qualquer contexto, a reeducação alimentar, uma boa alimentação, uma atividade, uma boa prática de atividade física, né? Uma atividade física regular, enfim. Bons hábitos de saúde são fundamentais para se conseguir um bom equilíbrio, né? Uma boa saúde. Então, no cuidados paliativos também é fundamental. Muitas vezes a gente precisa reeducar alimentarmente o paciente principalmente no contexto de uso de opioide em cuidados paliativos. Uma dieta direcionada ela é fundamental para que o paciente não tenha efeitos colaterais mais indesejáveis, por exemplo. Então, no meu pensamento, e onde eu aprendi na minha escola também, eles focam muito mais uma vez, nesse tratamento multidisciplinar e uma alimentação saudável, boas práticas de atividade física regular, enfim, buscar uma vida saudável é fundamental. Como eu falei no início, se tem a orientação e não tem a ação, infelizmente não vai ter resultado. A Osana, ela complementa dizendo que o cardiologista que ela conhece, ele contraindica anti-inflamatórios. Ele é a favor de um tratamento mais natural. É como o doutor Lênin falou, né? Numa dor aguda, você quebra um braço, você extrai um dente, você leva uma pancada e faz um hematoma, tem que tomar. Agora com cuidados, né? Inclusive com medicações protetoras para não agredir tanto o estômago. Mas realmente, para dor crônica, nem pensar. Outra ouvinte, doutor Lênin, uma ouvinte diz que sente muitas dores no joelho e queima também. E diz que o joelho chega até a inchar, dificultando a locomoção. O que pode ser isso, doutor Lênin? Pronto. Então, esse dado do inchar, né, desse edema, ele fundamentalmente já direciona o pensamento para causas osteomusculares aí, em que a gente tem que investigar desgastes ósseos, né, como as famosas artroses, artrites, enfim, em que muitas vezes a gente depende de exames complementares para ter um entendimento melhor do que é que está proporcionando aquele edema. E geralmente a gente precisa do auxílio também de um reumatologista, né? Nesse controle, se a gente identificar que a condição é de fato osteomuscular, além do controle da dor, fundamentalmente ele vai precisar de um auxílio de um reumatologista para direcionar também esse tratamento da condição de base, ou seja, do que está causando aquela dor. Então, além do controle da dor, tratar a causa da dor, que aí precisa do reumatologista invariavelmente. É verdade. Então, doutor Lênin Liz está falando sobre o tratamento da dor crônica, está falando sobre a medicina paliativa, que vocês já entenderam, né? A medicina paliativa, o nome é assim, como ele explicou direitinho, o nome tem um fundamento bonito, né? O nome vem de cuidar, vem de manto, vem de cobrir o corpo todo, proteger, né? Ver a pessoa como um todo e não só aquilo que a pessoa acha que tem, que é a dor ou a doença, né? Mas o ser humano é muito mais do que só uma doença. E é muito bonito tudo isso, porém as pessoas não entendem e pensam aquela história, né? Os médicos desenganaram. Isso não existe, né? Eu estava até em off aqui conversando com ele, com uma pessoa, por exemplo, com câncer. Uma pessoa com câncer fica triste, deprimido, a depressão toma de conta, a pessoa sofre mais da depressão do que do câncer. Justamente. E, às vezes, essa pessoa não morre logo. Tem um monte de parente, mais jovem até, do que morre na frente. Então, o tratamento, por exemplo, do câncer crônico, né, o câncer que não curou totalmente, ele tem tudo a ver com essa medicina paliativa, não é isso, doutor? E com muita coisa a ser feito, muitos sintomas para ser removido, muita dor para ser tirada, qualidade de vida, fortalecer a musculação, não é? Tudo isso não é muito importante para quem está doente, quem está principalmente acamado? É essencial.
a gente ouve muito, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais o que se investir. E a gente não, eu particularmente também, onde eu aprendi também, a gente costuma não utilizar essas palavras, porque na verdade tem muito o que fazer quando a gente pensa na pessoa ou na vida que tem atrás daquela doença, né? De uma condição que a medicina, que não sabe tudo, diz que aquela condição não tem mais cura, não tem mais reversibilidade. Então, e a pessoa que está ali com aquela notícia, né, com aquela má notícia de que a sua condição aos olhos da medicina não tem mais reversibilidade, o que é que vai fazer? Manda para casa e termina de viver essa condição lá ao Deus dará, vamos pensar assim? Não. E aquela pessoa, como é que ela vai lidar com isso? Então, invariavelmente, a gente, com a equipe multidisciplinar, a gente vai abordar essa pessoa, fazer com que ela entenda melhor, se ela quiser entender sobre aquilo, claro, e fazer ela enfrentar melhor tudo aquilo. Geralmente, na grande maioria dos casos, quando a pessoa entende o que está acontecendo e que há sim uma dignidade de vida além daquele diagnóstico e que a gente tem um grande potencial de controlar os sintomas que estão envolvidos com aquela condição, a pessoa vive muito plenamente, assim, vive a sua dignidade de vida apesar da doença, independentemente do que a condição traga para sua vida. A gente consegue proporcionar, eu digo a gente porque mais uma vez é uma equipe multidisciplinar, não é só o médico paliativista, existem profissionais capacitados que também estão envoltos a todo esse cuidado, que podem proporcionar uma melhor dignidade de vida, mesmo que seja no final de vida, né? Então, pelo que a medicina entende, né? Eu costumo dizer que geralmente, quando eu lido com esse contexto com os pacientes, é o que a medicina entende sobre o que está acontecendo. E é o que a medicina acredita que vai acontecer. É o que vai acontecer? Não sei, porque esse domínio do futuro não pertence a nenhum ser humano, no meu ponto de vista. Então, que a pessoa não deve perder a esperança de que pode vir a superar isso ali de alguma forma, mas que não é o que a medicina pode proporcionar. E que se acontecer, a gente vai continuar ali para poder proporcionar uma melhor dignidade de vida, independentemente do contexto que acontecer. Mas o que a gente busca orientar é o que acontece na maioria dos casos, né? Então, cada pessoa, na verdade, que é única, merece uma dignidade de vida, uma qualidade de vida, até mesmo nos seus últimos momentos. Então, é essa a proposta dos cuidados paliativos. Quando se tem uma condição que limita a vida, que aos olhos da medicina não tem reversibilidade, os cuidados paliativos, ele ajuda a pessoa e a família, né, a lidar melhor com enfrentar melhor toda aquela condição. Exatamente, fundamental. A vida, só Deus sabe o momento último, o suspiro último de cada pessoa. Só ao futuro a Deus pertence, como justamente disse o Dr. Lenin Ulisses. Vamos a mais um bloco cultural, depois a gente volta com mais Dr. Lenin Ulisses falando sobre esses assuntos tão importantes. Dicas de saúde, sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Daqui a pouco a missa, 9 horas, tempo pascal, né? Maravilha da ressurreição, maior festa cristã. E hoje o domingo é o domingo do bom pastor, que Jesus disse que é o bom pastor, e se ele é o nosso pastor, nada me faltará, nada nos faltará, né? Jesus é o pastor é aquele que cuida das ovelhas. E o bom pastor, então, é um bom pastor, como ele diz. Cuida bem das ovelhas. As ovelhinhas, elas são cuidadas por um homem, o dono, né? E são cuidadas por animais, né? Tem até aquele cachorro pastor alemão, né? O Rin-Tin-Tin. Ele cuida das ovelhas. Pelo menos cuidava, né? Hoje os pastores alemãos não cuidam mais, não, de ovelha. Antigamente cuidava. E aí, quem não cuida bem é quem é? Quem não é dono.
Quem não é, né, não é dono, aí não cuida bem. Mas o bom pastor, Jesus, cuida muito bem da gente, graças a Deus. Seja nessa vida ou na próxima. Um ouvinte, 75 anos de idade, diz que possui uma gastrite, toma sempre pela manhã um suco de couve. Ela pergunta se pode colocar um pouquinho de limão. Esse limão traz algum benefício ou malefício à saúde? Se for pouquinho, pode, ouvinte, sem problema. Limão é uma fruta, limão é rico em vitamina C, faz mal a nada não. Agora, em excesso, se você tiver refluxo, pode ser que dê um pouco de azia, né? Mas um pouco de limão, também o suco de couve, pode usar, viu? Sem problema. Agora, se você tiver muitos sintomas, não deixe de ir para o médico não, viu? Porque às vezes a pessoa melhorar não é grande vantagem não. Melhorar com um remédio, melhorar com a planta, não é grande vantagem não, porque se tiver algum problema e estiver aumentando lá dentro, então você tem que ir para o médico de vez em quando, ver como é que estão as coisas, se precisa de uma endoscopia, tá certo? Se precisa repetir a endoscopia. Outro ouvinte diz que o programa está maravilhoso, excelente, muito obrigado. E ela diz assim, é minha amiga, Cecília Bezerra, conheço bem. Que bom. Os incômodos, é uma senhora, né, muito amiga, de muitos anos, sou amigo também dos filhos dela. Os incômodos e dores leves em algumas extremidades dos ossos, cotovelo e tornozelo, principalmente em época fria, aumenta. Não chega a ser uma dor, mas é um incômodo, como se fosse doer a qualquer momento. Isso significa o quê? Que aumenta com o frio. E sobre o alimento, ela disse que realmente existem alimentos que melhoram essas doenças articulares, artrose, artrite, osteoporose. Na verdade, ela não está afirmando, ela está perguntando se tem alimentos que podem melhorar reumatismo. Ela agradece pelo programa que orienta, informa, nos ajuda a conhecer melhor a atuação da medicina em nossos dias de hoje. Obrigado, Cecília Bezerra, a você também. Esses incômodos, cotovelo e tornozelo, que aumenta em tempo frio. O que pode ser, doutor Lenin? Então, dona Cecília, essas condições articulares que pioram com períodos mais frios, né? Que a gente chama de condições sazonais, elas têm uma grande chance de ser, mais uma vez, condições reumatológicas. Desgastes de articulação, desgastes ósseos, que precisam de um acompanhamento regular também de um reumatologista, ou principalmente de um reumatologista, que podem direcionar o tratamento mais adequado dessa condição. Se a condição, mesmo tratada, vamos supor que seja uma osteoartrose, que é a mais comum diante do relatado, continua com a dor descontrolada, e aí sim pode se beneficiar de medicações adjuvantes para a dor, a depender do que aquela dor está interferindo no seu dia a dia. Né? Então, além de um bom controle da condição basal, da condição da causa da osteoartrose, invariavelmente vai precisar do controle da dor. E aí volta a visão do controle da dor para tudo aquilo que a gente já havia falado antes, né? De uma prática de atividade física regular, de uma boa alimentação, né? Alimentações, né? Frutas, verduras, enfim, uma boa prática de alimentação regular, fundamentalmente vai precisar também de uma orientação nutricional para medicações que direcionem para como é que eu posso dizer? Antioxidantes, né? Que vão reduzir o efeito de provas inflamatórias para aquela região, para aquela articulação principalmente. E aí a orientação nutricional vai ser fundamental. Então é isso, o acompanhamento com especialista, invariavelmente, pode ser necessário. A gente avalia e já pode cuidar. Se a gente vê que foge do controle, precisa do especialista, reumatologista, mas o tratamento da dor já pode ser iniciado conosco, né? O próprio tratamento da condição. Porque eu costumo dizer que se
se toda hipertensão ou toda insuficiência cardíaca precisasse de cardiologista, iriam faltar cardiologistas. Se toda diabetes precisasse de endocrinologista, iriam faltar endocrinologistas e assim por diante, né? Se toda gastrite precisasse de gastroenterologista, iriam faltar e assim por diante. Então, o médico especializado em clínica médica, ele fundamentalmente tem que saber cuidar dessas condições quando elas têm uma grande chance de ser controladas com o tratamento inicial, né? Com o tratamento padrão ouro, que a gente fala. E aí, caso isso fuja do controle, aí sim, uma avaliação do especialista. Então, essa condição, certamente, pelo mais comum, pode ser uma condição reumatológica, osteoartrose, aí eu estou chutando, porque eu não avaliei, né, não examinei, não identifiquei a história certinha. Mas uma boa prática de alimentação saudável, antioxidante, é fundamental. Frutas, verduras e afins. Muito bem. São as orientações do Dr. Lênin Ulisses. Valdelice Tavares, desejando bom dia, ela é do sítio Taquari Barbalha. Maria Maxilene, bom dia a todos. Bom dia para você também, Maxilene, de sua família. Sim, então nós já estamos aqui com o pessoal da faixa etária de 63 anos, breve 62 anos, e o pessoal que tem comorbidades também podem se dirigir já a partir de segunda-feira para vacinação. Quais seriam essas comorbidades? Quais as doenças que dá direito a tomar a primeira dose da vacina e depois de 4 semanas a segunda dose? Doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose no fígado, insuficiência cardíaca, corpo pulmonar, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvulopatias, miocardiopatia e pericardiopatias, doenças da aorta de grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, doença cerebrovascular, sequelados de AVC, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente ao tratamento, ou seja, que não está bem controlada. Hipertensão arterial seria estágio 1 e 2, com lesão em órgão-alvo e ou comorbidade, e a pressão alta estágio 3, que é de mais difícil controle. São esses que têm direito a levar um atestado e receber a vacina, mas se você não está dentro desse grupo, não adianta você levar um atestado dizendo que tem tal doença, se essa tal doença não lhe dá o direito. Então você espera a sua faixa etária. Em algumas regiões já estão com menos de 60 anos sendo vacinados. Aqui no Ceará está nessa faixa 62, 63. Daqui a pouco vai chegar a sua vez. Essa vacina vai chegar para todo mundo acima, inicialmente de 18 anos, depois acima de 16 anos, depois é que vão ser testados os adolescentes e as crianças. A esperança das vacinas. Eu sempre trago o país Israel. Israel, antes de ontem, não teve nenhuma morte. Que maravilha, né? Israel, ele está com, em média, 2% da morte do pico que foi do dia 15 de janeiro. Um pico em que chegou a morrer 715 pessoas por dia. É um país pequeno, né? Comparado com o nosso. Então, um país com em torno de 10 milhões de pessoas. País pequeno. Se não dá uma morte em um país de 10 milhões de pessoas, é porque a vacina funciona mesmo. Essa é a nossa grande esperança. Agora, é claro que também nós não vamos se iludir. Depois da vacina, lá já morreu mais de 4.600 pessoas. Ah, mas todos não foram vacinados? Sim, abaixo de 18 anos, ninguém foi vacinado. Mas esse pessoal que morreu, esses 4.600, eles eram acima de 18 anos. Ah, mas já tinha a doença antes da vacina? Pode ser. Mas alguns tomaram as 2 doses, vacinas boas, viu, até superiores em termos de eficácia do que a nossa aqui, Coronavac, e mesmo assim mais de 4.600 mortes. O que é que significa isso? Que a vacina é a nossa esperança, mas ela é um remédio para coletividade. A vacina é um remédio para a população. Para a pessoa individual, ela só é 50%, 60%, 70% de eficácia.
A máscara vale mais do que a vacina, eu já falei isso aqui. A máscara vai 70%, 80%. Uma máscara boa vai a 90 e tantos por cento de proteção. E uma máscarazinha simples de pano, pelo menos 50%, 60%. Melhor do que nada. Então, vamos continuar usando máscaras, mesmo vacinado, mesmo quem já recebeu as 2 doses. Vamos continuar distante das pessoas. Eu, por exemplo, eu saio para correr todo dia. Eu não paro para falar com as pessoas, eu falo de longe. Não vou conversar com as pessoas, mesmo de máscara. Não fico conversando. Vai que minha máscara já molhou, já está suada, vai que a outra pessoa não está de máscara, eu vou ficar conversando para quê? Eu não parei nunca de trabalhar, mas é com máscara, com óculos e às vezes com aquele acrílico na cara, né? Um máximo de proteção para não pegar esse vírus, porque esse vírus não mata só idosos, pode matar em qualquer idade, principalmente se a pessoa tem alguma doença, né? Pode matar. Então, para que se arriscar? Outro país que ele é realmente fantástico, o resultado das vacinas, é o Reino Unido. O Reino Unido, o reino da Rainha Elizabeth, tem, por exemplo, uma média de 22 mortes por dia. Olha que maravilha, comparando com o nosso Brasil, que morre mais de 2.000 pessoas por dia. Coisa maravilhosa, né? 22 mortes por dia. Tem dia que morre 10, tem dia que morre 30. Uma média de 22 casos, morte. Lá já foi mais de 40 milhões de pessoas vacinadas. Estados Unidos mais ou menos, 25% do pico máximo, que morria mais de 3.600 pessoas em média. Hoje está morrendo em torno de 863 pessoas, menos de 1.000. Estados Unidos está morrendo, porque lá já foi, já recebeu vacina. Estados Unidos, mais de 222 milhões de pessoas, mais do que quase a população, né? Mais da população do Brasil. O Brasil não tem 222 milhões de pessoas, o tanto de gente já foi vacinada nos Estados Unidos. A Índia, infelizmente, está no segunda onda, no pico. Morre 2.104. Só morre menos do que o Brasil. O Brasil está em primeiro lugar em mortes. Embora em casos, a Índia passou do Brasil. Em número de casos, o que significa que daqui uns dias o Brasil vai cair as mortes, está caindo já, e a Índia, infelizmente, vai aumentar. Porque é assim mesmo, né? Muitos casos, depois vem a repercussão, 14 dias depois. Então é isso, pessoal. A gente tem essa esperança nas vacinas, mas a gente sabe que individualmente ela protege pouco. Então, precisamos continuar tendo cuidados, responsabilidade social, para não pegar esse vírus e não acontecer uma tragédia na nossa casa. Doutor Lênio Ulisses, suas considerações finais e gerais sobre essa coisa tão importante que é o tratamento da dor, principalmente para quem tem uma doença crônica que não acaba totalmente, não é aquela dor que dá uma vez por ano, uma cólica renal, né? Quando a pedra migra e dá aquela dor enorme, mas quando a pessoa consegue eliminar a pedra, aí passa a dor. Sim. Mas tem gente que tem dor todo dia e limita, né? Vive com a dor e limita a sua vida. O que fazer, o que dizer para essa pessoa que está nos ouvindo, ou para esses parentes que têm pessoas que estão em casa bem enfermas, doentes, mas que estão vivas, estão cheias de esperança de melhorar? Bem, doutor Péricles, assim, mais uma vez, agradecer o convite de poder falar sobre um tema tão importante e ainda que precisa crescer bastante dentro da sociedade acadêmica, não só de medicina, mas das outras áreas de saúde. Mas dizer que há solução. A gente entende e respeita a dor de cada pessoa e há uma solução para cada perfil de dor, para cada transtorno que acontece. Tenha ele reversibilidade ou não, há uma chance e há uma solução de a gente poder proporcionar uma melhor dignidade, uma melhor qualidade de vida para as pessoas que convivem com essa dor há um bom tempo, né? Então, mais para reforçar, até a Sociedade Brasileira de Cuidado da Dor, ela repete uma frase, ela reproduz uma frase que diz que a gente
A gente entende a sua dor e respeita a sua dor. E a gente está aqui para cuidar, e há solução sim. A gente entende que tem ainda muito a se desenvolver dentro da área acadêmica para o cuidado de dor, mas eu acredito que já tá tendo um grande passo para que a gente consiga cuidar de fato do que é necessário dentro de um contexto de dor, né, de todos os pilares que envolvem um contexto da dor. E a gente está chegando, né? Já tem alguns colegas que já atuam também em dor na região. A gente está como é que eu posso dizer, montando uma rede para poder proporcionar um melhor cuidado, tanto diante das dores crônicas quanto diante dos cuidados paliativos. E eu acredito que a região tem muito a se beneficiar do nosso cuidado. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Dr. Péricles, assim, gratidão enorme, assim, por poder estar voltando ao Cariri, depois de um tempinho aí distante. Quem me conhece sabe que acredito que é um propósito de vida meu poder voltar para proporcionar algo de bom para o nosso povo. E agradecer a minha família que entendeu esse meu propósito, a meus amigos que me apoiaram também em todo esse meu propósito, de entender todo esse meu cuidado, enfim, todo esse meu direcionamento. Mais uma vez agradecer também o convite do senhor por poder a gente tá trazendo um pouquinho do que é o cuidado da dor e da medicina paliativa para a região. E eu espero que a gente, digo a gente mais uma vez porque não sou só eu, consiga proporcionar uma melhor dignidade e qualidade de vida para aqueles que nos procuram. E os locais, doutor Lene, que o pessoal pode lhe procurar, lhe encontra? Então, estou na Provida, aqui na rua São José, né? Às terças-feiras pela manhã, aqui no Juazeiro, e lá no Crato também, lá na Clínica Qualizar, que é do lado do Colégio Diocesano, nas quintas-feiras pela manhã. Então, a gente pode dar esse direcionamento, né, do cuidado da dor, e aí tem várias intervenções com relação à acupuntura neurofuncional, TDCS, que são práticas não medicamentosas que podem contribuir no controle da dor, além das medicações, que a gente pode, e orientações e cuidado multiprofissional, diante desse controle multimodal da dor, né, como a gente fala. Muito bem, muito obrigado, doutor Leno Liz. Não vai faltar oportunidade de você voltar aqui para reforçar todos esses ensinamentos importantes. Um ouvinte diz que tem azia constante, fez endoscopia, deu esofagite. É a Rita Maria de Barbalha, pode indicar um medicamento para aliviar os sintomas. Rita, não é possível um médico passar remédio nem por rádio, nem por televisão, nem por WhatsApp, nem por Facebook. Isso é proibido, viu? Isso a gente não tem esse direito e seria uma irresponsabilidade enorme. Você tem que ser vista como um todo. Saber se essa esofagite é causada pelo refluxo ou não. Nem toda esofagite é de refluxo. Então você tem que ser vista. Certo? Aí, sim, um médico que lhe vê, lhe conhecer, fizer perguntas, vai passar uma medicação ou um tratamento que talvez nem seja remédio para você. Quanto a outro ouvinte dizendo que tem dores, tem febre reumática, é operado do coração, quando tem mudança de clima piora a dor, mas ele mora afastado, o médico da área não está indo, não tem médico, e é operado no Taquari, como é que ele vai levar o atestado para ser vacinado? Você pode ir, mesmo sem atestado, viu, ouvinte? Você pode ir diretamente ali no ginásio poliesportivo, lá está sendo a Secretaria de Saúde, lá mesmo você vai